Meus amados irmãos, paz do Senhor, bem-vindos ao segundo devocional desta semana. Queridos irmãos, agora vamos fazer o percurso inverso nas leituras, está bem? Vamos ler Lucas capítulo 8, já lemos o capítulo 9 todo, vamos andar à volta dele durante esta semana. Agora vamos ler o que está atrás, capítulo 8 de Lucas, está bem? Assunto de oração, vamos orar pelo nosso regresso à vida ativa nos cultos, às nossas funções laborais, para que Deus continue a abençoar de uma forma poderosa. Queridos irmãos, o nosso tema de meditação geral é os tempos finais de Jesus na região da Galileia, e o subtema de hoje é uma necessidade grande, mas uma fé fraca. Vamos ver isso em Lucas capítulo 9, verso 37 a 40, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no dia seguinte, depois da transfiguração que falamos ontem, que, descendo ele do monte, não se esqueçam, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes pelo meu filho, porque é o único que tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que não que o expulsassem, mas não puderam. Peço desculpa. Roguei aos teus discípulos para que o expulsassem, mas não puderam. Meus amados irmãos, no culto anterior, ou no devocional anterior, melhor dito, falamos do que se passou no monte. Agora Jesus vem a descer do monte para iniciar a sua viagem. E por vezes, quando nós estamos isolados de tudo e retomamos aquilo que era o curso normal dos acontecimentos, nos deparamos com algumas mudanças significativas e que precisamos nos adaptar a elas ou readaptar muito rapidamente, sob pena de nós ficarmos votados à marginalidade. E portanto, quando nós olhamos para este texto, que não li na íntegra, que vai até o verso 45, a vivência nesta glória do monte, e graças a Deus por isso, não disfarçava a tremenda necessidade que havia lá embaixo. É verdade, nós estamos por vezes no monte, na casa de oração, em nossa casa, nos momentos que temos em conjunto da igreja, em família, mas quando nós retomamos a vida laboral e por aí afora, nós nos apercebemos que nem tudo é céu. Há muita coisa ainda a decorrer no plano das vidas das pessoas que nos deixam tristes e que por vezes nós temos como que ajudar. Era este o caso. E portanto, quando Jesus regressa, lá estavam as multidões, mas também lá estava a impotência daqueles que deviam ser o foco de solução. E quem eram? Eu quero lembrar que Jesus levou consigo 3 discípulos e os restantes ficaram cá embaixo. Portanto, e aqueles que ficaram cá embaixo não foram capazes de contornar as situações com as quais eles foram deparados e estavam em condições de responder porque o Senhor lhes tinha dado autoridade. Em casa, por vezes, e agora falo de nós, pensamos estar mais protegidos, temos aquilo que precisamos, nos trazem a palavra de Deus à casa através de meios como este que está a chegar a vós, mas tal como eles que estavam no monte e os outros que estavam cá embaixo à espera, não é muito bom nós ficarmos presos apenas a uma realidade. Nós, quando ficamos presos a uma só realidade, montamos um esquema e toda uma cerca à nossa volta para fazer com que tudo venha calhar ao nosso jeito. Mas eles tiveram, aliás, no monte a ideia de montar lá as tendas para Jesus e para os demais, não é? E queriam ficar por lá, não sei o que é que estava a passar por aquelas cabeças, se iam ficar lá de forma definitiva, mas nós precisamos estar mais cientes da realidade das coisas. E se perante a benção de Deus, a fé daqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, que foram com Jesus ao monte, diante de quem precisavam deles, porque no fundo haviam pessoas que precisavam deles, e eles não foram capazes de corresponder e estavam com Jesus no monte, quanto mais aqueles que ficaram cá embaixo e não tiveram a mesma experiência deles.
O que este tempo que estamos a atravessar, que já lá vão 2 meses, o que é que ele pode ter ocultado a nós mesmos, que é pior que tudo, não aos outros, mas a nós mesmos? Algumas debilidades em acreditarmos, a mantermos a constância numa prática de vida espiritual, talvez retirou-nos a pouca iniciativa que já tínhamos. Mas irmãos, deixe-me dizer, há um tempo para estar no monte, mas agora é tempo de regressar, e era isto que Jesus queria que eles soubessem, regressar para poder se integrar outra vez e poder ajudar também. Este também é o papel que nos cumpre. Aparentemente, como aconteceu na altura, havia quem se aproveitasse e se servisse da situação triste daquele rapaz para atrapalhar Jesus e os seus discípulos e pedir responsabilidades. Porquê? Porque quando Jesus desce o monte, diz que havia uma multidão e estavam ali porque os discípulos não foram capazes de expulsar o demónio daquele rapaz. E, portanto, provavelmente entre aquela gente havia quem estivesse ali para se aproveitar da situação triste do jovem, para atrapalhar e pedir responsabilidades a Jesus e aos seus discípulos. Não faltará quem nos venha pedir responsabilidades. Estás tu, estou eu, estamos nós preparados para isso? E esse preparo é um preparo espiritual, em primeiro lugar, que depois vai tomar forma em termos materiais, como falamos na semana anterior. A necessidade das pessoas, mais o plano de Deus, a necessidade daqueles que estavam cá embaixo, no sopé do monte, mas a necessidade também do plano de Deus, de Jesus, de levar Ele mesmo a executar a obra da cruz, continuava a ser assuntos que os discípulos estavam completamente a leste. Manifestaram uma grande falta de compreensão. Irmãos, nós precisamos ler os acontecimentos para nós sabermos de forma espiritual responder aos mesmos. O que fica patente em tudo isto é uma manifesta falta de fé deles. Por isso é que Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei, diz o Senhor. Uma falta de fé de uma excessiva preocupação pessoal, para não dizer algum egoísmo, ou até muito egoísmo, por parte destes agentes espirituais. Irmãos, que nem de uma coisa nem de outra nós possamos estar envolvidos durante este regresso. Um tempo relativo em que ficamos um pouco entregues a nós mesmos, estou a falar agora do tempo que estivemos em casa, pode, quem sabe, muito provavelmente, potenciar noções pré-concebidas, recalcadas, para não compreender e viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos em relação à sua palavra. Algo se passou com eles, que pode muito bem estar a passar-se conosco se não houver o devido cuidado. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Uma boa tarde aos amados irmãos.